Olá, eu sou Vilma Bolsoni, estou aqui novamente com vocês no canal Sunrise para a gente falar sobre um tema muito interessante hoje. Nós vamos falar sobre níveis de consciência, entender em que nível de consciência você opera e como fazer para subir para operar em níveis maiores de consciência. Mas antes da gente começar o vídeo, você deve estar perguntando, mas afinal o que é consciência? Não existe um consenso sobre o que é consciência. Existe, na verdade, bastante divergência entre psicólogos, médicos, neurocientistas, filósofos. Mas a gente poderia dizer que consciência é uma parte de nós que está viva, que envolve o pensamento, a percepção, as sensações. É com a consciência que nós percebemos o mundo ao nosso redor, o que está acontecendo, que nós percebemos nós mesmos, as pessoas, a realidade. Quando nós estamos conscientes, nós estamos percebendo as coisas. Quando nós não estamos conscientes, tudo está apagado, tudo fica desligado ao nosso redor. Então vamos lá. Quanto mais ampliada é a nossa percepção da realidade, do mundo à nossa volta, do que está acontecendo, quanto mais sensibilidade, quanto mais entendimento, a gente poderia dizer que mais consciente você está. Mas será que é simplesmente o aumento de percepção que te dá a diferenciação entre o mais consciente e o menos consciente? Então nós vamos explorar aqui uns conceitos bem interessantes sobre níveis de consciência. Primeiro eu queria voltar a um conceito que nós já vimos aqui sobre nossa natureza energética, vibratória, interação de campos eletromagnéticos que fluem no nosso sistema, que trazem energia e informação e que nós somos feitos disso. E a matéria, ela é uma ilusão. Um estado da energia mais lenta, numa frequência mais baixa, que a gente acaba percebendo como matéria, mas tudo é energia. Nós vimos também no nosso último vídeo que nós criamos a nossa realidade vibracionalmente, quer dizer, a resultante vibracional cria a realidade que nós vamos experienciar logo ali na frente. E isso está ligado diretamente ao nível de consciência. Tudo que nós vemos hoje no mundo, as doenças, as guerras, a pobreza, a infelicidade humana, a insuficiência, ela é resultado direto da vibração média em que a humanidade opera. Então por aí você já pode imaginar que nós operamos numa frequência muito baixa, né? Nós vivemos num mundo muito desigual. Então, coabitam nesse mundo pessoas com frequências altas e pessoas com frequências muito baixas. Eu queria trazer um conceito interessante de um médico, PhD em psiquiatria, o Dr. David Hawkins, que ele criou um mapa sobre os níveis de consciência da humanidade. E ele determinou matematicamente, estatisticamente, quais são os níveis e como a humanidade está distribuída nesses níveis. E olha que interessante. Nesse mapa, ele usou um padrão emocional, ele relacionou também uma frequência em hertz, como a vida pode ser resumida em uma palavra para pessoas que experimentam esse padrão emocional. E depois, como Deus parece para elas, em função desse padrão emocional. Então olha que interessante, por exemplo, pessoas que a emoção principal sentida é o medo, a vida, como que parece a vida para essa pessoa? Ela parece assustadora. E como Deus parece? Deus parece um ser que castiga, que pune. Uma pessoa que se identifica como tendo a raiva como uma emoção muito presente na sua vida, como que a vida parece? A vida parece uma montanha-russa, né? Antagônica. Uma hora está lá em cima, outra hora vem lá para baixo. E isso gera muita raiva, né? Você não confia e você vive essa frustração. E como Deus parece para essa pessoa?
Deus parece um cara vingativo, um ser que se vinga. Então, o que o Dr. Hawkins mostrou nesse estudo é que está muito ligado às emoções que estão presentes. Então, assim, observe as suas emoções. Ele lançou um livro muito interessante, se você quiser ler, chama Poder versus Força, que ele explora a fundo os determinantes do comportamento humano. Bem interessante. Então, olha essa escala. Então veja, o Hawkins nos diz que a humanidade precisa ter uma resultante vibracional mínima de 200 Hz para não se autoexterminar, que é a vibração mínima para considerar a vida aqui na Terra viável. E ele nos diz que 85% da população vibram abaixo de 200 Hz. Ou seja, se dependesse da maioria, não existiria mais vida na Terra. E que apenas 15% das pessoas vibram numa frequência superior a 200 Hz, garantindo a continuidade da espécie humana. Olha só. Então a força vibracional desses 15% tem o poder para contrabalancear a negatividade de 85% da humanidade. Ele mostra que um único indivíduo calibrado num nível vibracional de 300 Hz, ou seja, que ele teve que se erguer acima do julgamento, aceitar as pessoas, não se julgar, não julgar os outros. Se ele faz isso, ele já vibra numa frequência de 300 Hz. E um único indivíduo com essa vibração contrabalanceia 90 mil pessoas, calibrada num nível mais baixo. Se você abre o seu centro de consciência para compreender conceitos mais amplos, mais sofisticados, você vibra numa frequência de 400 Hz, um único indivíduo nessa vibração compensa uma vibração negativa de 400 mil pessoas. E assim por diante. Se você se eleva para uma consciência de amor puro, uma pessoa sozinha contrabalanceia 750 mil pessoas. Até chegar a um ponto que um único avatar, um único ser que opera no nível de consciência 1000, iluminação, consciência plena, ele sozinho calibra toda a humanidade, como foi Jesus. E aí você pode me perguntar, mas como que se dá essa ampliação de um nível de consciência para outro? Como a gente pode vibrar mais elevado, né? E eu posso dizer que ele se dá pelo desejo individual, algo que vem lá dentro, que você sente, de despertar alguma coisa que está adormecido. São conhecimentos, são questões. Quem eu sou? Para que eu vim? Para que eu nasci? Tem um propósito a vida? Quando essas perguntas elas começam a ser feitas, que é chamado do despertar, você começa a ampliar o seu nível de consciência. Em busca das respostas, você começa a sua jornada de ampliação de nível de consciência. É a vontade de se autoconhecer e conhecer a realidade que faz você se elevar para níveis cada vez mais altos. E aí eu vou trazer para elucidar um pouco mais como ocorre o aprisionamento nosso em níveis inferiores de consciência e como a gente pode galgar para níveis superiores. Eu vou usar um outro conceito de um outro autor, escritor de 15 livros, que foi a fundo no tema de evolução de consciência e transformação pessoal. Esse autor chama Ken Case e a gente vai falar um pouco sobre o modelo dele, que é muito interessante, no nosso próximo vídeo. Então, não percam, na videoaula número 11 nós vamos continuar com esse assunto dos níveis de consciência e vamos entrar no modelo de Ken Case sobre os 7 níveis de consciência. Enquanto isso, eu deixo aqui com vocês algumas reflexões. Até nosso próximo encontro.